nossos negócios. É isso que eu quero que vocês sempre pensem quando vocês estiverem ouvindo alguma coisa aqui dentro, tá? É esse insight de vocês falarem, putz, eu posso fazer isso. E o maior insight para mim de ontem é que, através da educação, é que a gente muda o consumidor. E hoje eu estava ali fora falando com o pessoal da Opa Bife, de Joinville, exatamente isso. Que, através da educação, a gente consegue mudar cenários de business também, não só cenários de pessoas, né? Não só a gente muda um país pela educação, mas a gente também consegue mudar business pela educação. Nos meus projetos de consultoria de marca de carne, eu sempre falo que colocar a carne dentro do pacote com rótulo é o menor do trabalho. É muito simples. Se você... O boi está lá no pasto. Se você não precisa bater, você deixa o boi lá, tudo bem. O boi está lá. Depois que você colocou dentro do pacote e você embalou a vácuo, você colocou rótulo, esse produto faz uma jornada. E essa jornada é a jornada que quem controla não é mais você, enquanto você podia controlar, enquanto o boi estava lá no pasto. Quem controla é o consumidor. É ele que vai dizer para você o que ele entendeu desse projeto. E essa jornada do consumidor, dele até o momento que eu peguei minha carne, acabei de produzir, coloquei na gôndola, é o grande diferencial das marcas. Então, produzir e ter um animal de qualidade, não é... óbvio que não existe uma coisa mais importante que a outra, mas não adianta nada se vocês não conseguirem entregar valor, fazer com que o cliente tenha uma percepção de valor positiva do produto de vocês. O que vai adiantar vocês fazerem tudo bem feito, um boi de qualidade, embalar, melhor embalagem, rótulo, se quando chegar lá na gôndola, o consumidor simplesmente não entendeu a proposta de valor de vocês? E aí vocês começam a entrar num círculo vicioso, que é o círculo vicioso da promoção. Por quê? Porque carne vence. Carne não é calça jeans, que a gente pode trocar de coleção. E aí, às vezes, a gente simplesmente guarda a calça para o ano que vem, para a gente vender no próximo ano. Carne vence. E carne vence, e é por isso que a gente tem que ter estratégia de conseguir comercializar esses produtos. Tanto para consultoria, para marca de carne, quanto para açougue, quanto para boutique, para supermercado, nós temos que ter estratégia de comercialização. Não adianta nada fazer todo o trabalho muito bem feito e a gente, no final, simplesmente errar. Tá? O que eu vou falar com vocês aqui hoje, nessa palestra de abertura, é um tema que eu trabalhei esse tema intensamente durante todos esses meus anos de experiência. E eu sempre fui muito perguntada em relação a isso. Cris, o que é mais importante dentro desse cenário de mercado? Preço baixo ou experiência? E a gente sempre falou que preço baixo não combinava com experiência. E a gente trabalhou muito forte em cima disso, né? Preço baixo ou experiência. Preço baixo ou experiência. Preço baixo ou experiência não existe mais. Preço baixo e experiência é o novo normal. Porque não é porque você vende preço que você também não tem que proporcionar uma boa experiência. Não é porque você vende um produto na promoção que esse produto não tem que estar adequado e com qualidade. Não é porque você atende um consumidor classe C que você não tem que ter qualidade dentro dos seus processos e seus produtos. Então, esse ou não existe mais. A gente precisa de entender que experiência é determinante para qualquer caminho que você decidir seguir. O caminho do preço ou o caminho da qualidade, da diferenciação e do valor. Talvez esse seja uma das grandes mudanças que a gente observa, né, de mercado. Né? Produto
normalmente vende hoje. Marca vai sempre sustentar o amanhã. E marca é experiência. Estava também falando ali fora com os meninos o seguinte. Na jornada de compra do consumidor, quando essa carne chega na gôndola, se ele vê lá na gôndola uma quantidade infinita de marcas de carne, a tendência natural das pessoas é olhar o preço e pegar pelo preço. Essa é a tendência natural. Mas quando você consegue fazer um trabalho de posicionamento adequado, que essa jornada, da hora que a carne terminou de ser produzida lá no frigorífico e ela chegou lá no consumidor, você tem uma chance muito grande do cliente comprar pela marca, obviamente, sempre levando em conta a qualidade. Então, o que eu tento trabalhar com vocês e que tento trazer para a visão de vocês é que marca não é mais, fortalecimento de marca não é mais uma escolha. Ela é uma necessidade de vocês se manterem no mercado. Então, sempre vocês precisam pensar que vocês têm que elevar a marca de vocês para que vocês consigam atingir e atrair o cliente certo, tá? Então, marca é o que sustenta o valor percebido. Preço, como eu estava falando lá, experiência ou preço baixo? Preço é simplesmente aquela quantia em dinheiro que você paga por um determinado produto e sempre atrelado ao custo a gente tem o preço. A gente faz o nosso custo e aí a gente coloca preço. Então, basicamente, de forma muito simples, como é que as pessoas entendem preço? Qual que é o impacto do preço na decisão de compra do cliente? Tem muita gente que acha que preço é o determinante de compra. Isso aqui é uma pesquisa que nós fizemos num projeto que eu desenvolvi no Paraná, a marca de carnes da Cocamar. É meu cliente, foi meu cliente, a gente fez o projeto da marca deles. E nós fizemos uma pesquisa com aproximadamente 700 pessoas. E nessa pesquisa, a gente teve o preço depois de aparência, cor, selo de qualidade, prazo de validade, frescor e maciez. Então, gente, olha a importância, né, da gente entender que, no final das contas, hoje nós estamos vivendo um momento onde o consumidor, até o consumidor de renda mais baixa, ele também olha outros atributos. Não quero dizer que preço não é importante, tá? Mas ele olha outros atributos antes de fazer a compra, né? Quando a gente consegue entregar todos esses atributos, o preço ele se torna simplesmente algo a mais. Então, a entrega desses atributos faz com que a gente tenha o preço meio que irrelevante no contexto. Vou dar um exemplo. Imagina, vocês já devem ter percebido que a carne de animais de alto valor, normalmente um wagyu ou carnes mais caras, elas não são vendidas frescas. Elas são vendidas congeladas. E quando elas vão para o supermercado, elas ficam lá no supermercado, infelizmente, de forma muito desorganizada. Não sei se vocês já perceberam, mas a gente tem, infelizmente, um posicionamento extremamente inadequado para vender um produto de alto valor, tanto alto valor monetário quanto alto valor percebido. Fica totalmente lá jogada, né? Então, a gente começa a afetar o quê quando a gente
deixa a carne dessa forma dentro do supermercado? Aparência, cor, porque a carne começa a perder vácuo, porque ela cristaliza, ela perde vácuo, cristaliza, fica cinza, né? Fica toda cheia de cristais de gelo dentro. E aí tem lá a marca, que é a marca extremamente forte, mas ela foi afetada por aqueles itens ali em cima, ó, aparência e cor. E ela perde a característica que já a carne congelada já não tem, né, que é essa característica, infelizmente, do frescor. E aí, o que eu tenho que fazer para conseguir vender esse produto? Baixar preço. Senão, eu não vou vender. Então, gente, preço é importante se, obviamente, a gente não estiver cumprindo esses requisitos ali para cima. Se vocês trabalharem o produto de vocês na gôndola, ou lá no açougue de vocês, e vocês levarem em consideração esses atributos que eu acabei de dizer acima do preço, o preço passa a ser irrelevante. Ele não é o grande determinante de compra. Cris, mas aí eu posso te questionar no seguinte, mas tem cliente que não olha preço, mas tem cliente que olha preço. Sim, a gente tem dentro da vida da gente 2 tipos de clientes. Todo mundo tem 2 tipos de cliente, o cliente do preço e o cliente da qualidade. Não vai deixar de existir, tá? É igual a história de que da commodity. Vocês acham que vai parar de ter commodity, carne commodity no mundo? Nunca, não vai parar. Do mesmo jeito que não vai parar de ter o cliente que vai buscar preço. Georgia, pega uma água para mim. Então, não vai existir esse cliente que vai buscar preço. A gente tem, né, sempre os 2 tipos de cliente. Porém, às vezes, o cliente que busca preço, ele é um cliente que desconhece a qualidade, desconhece a história do produto, desconhece o que ele está comprando. A maioria dos clientes que busca preço, ele não sabe a história do produto. Ele não tem a mínima noção da história, do que vem por trás daquele produto. Outra coisa, o cliente que busca preço, às vezes ele está especulando. Então, o que ele faz? Ele vai, especula aqui, especula ali, especula no concorrente, especula no coisa. E está tudo certo. Não tem problema algum a gente vender preço. Algumas vezes eu sou questionada no seguinte, Cris, mas eu tenho um açougue, você acha que eu não tenho que ter um produto de preço mais baixo dentro desse açougue? Eu sempre digo, não existe certo ou errado. Inclusive, eu falo que a gente tem que ser inteligente em acompanhar os movimentos do mercado. Existe um momento no Brasil que foi o momento seguinte, que eu acho que nós vamos começar a viver esse momento agora, se a gente já não está vivendo, né? Que é aquele momento em que eu estou um pouco preocupada, eu não quero gastar tanta grana com carne para fazer um churrasco, e eu começo a procurar uma opção um pouco mais barata para poder fazer o meu churrasco. Então, ao invés de eu comprar R$1.000 de carne a cada 15 dias, eu passo a comprar R$1.000 de carne uma vez por mês. Eu me dou o direito de comprar a carne de qualidade para o meu churrasco somente uma vez no mês. E as outras vezes que eu for fazer o churrasco, eu vou procurar um produto mais acessível. Um açougue que vende produto só de alto valor, ou que é posicionado vendendo somente carne certificada, tem que ter esse produto de menor qualidade. Uma marca de carne tem que ter um produto de combate. Eu vejo que existe possibilidade de você ter essa marca de combate, sim, sem denegrir a sua qualidade. Porque se você não tiver, pode ser que esse cliente que está buscando isso nesse momento da vida dele, que é um momento, ele vai buscar no concorrente. E se o concorrente tiver e talvez fizer um bom atendimento, ele passa a ser cliente do concorrente. Então, é importante a gente se adequar a esses movimentos do mercado para a gente conseguir atender o cliente em todas as etapas e jornadas de compra que ele tem. E aí, eu também sou muito perguntada nas minhas mentorias ou nos meus cursos que eu dou, sobre
que a gente posiciona esse produto, né? Como é que a gente consegue posicionar um produto por preço ou por valor? E é muito simples, é muito nítido como que a gente pode fazer isso. A mesma embalagem, com a mesma qualidade. Por isso que lembra lá do início? Experiência ou preço baixo. Experiência e preço baixo, tá? Eu consigo colocar através do preço. Preço determina valor. Quando eu olho esse produto aqui, eu automaticamente entendo o valor de um e o preço de outro. Concordam comigo? Então, preço determina valor. Não adianta, gente. Não adianta a gente ter um produto como esse aqui numa péssima embalagem. Porque isso pode denegrir a qualidade do produto. Então, a gente também tem que cuidar muito da aparência na hora de pensar em valor, né? E entregar valor para o cliente. Aqui, mostra nitidamente para nós que preço determina valor. Então, eu tenho aqui um exemplo muito nítido de como que eu posso posicionar os meus produtos em relação a preço. E quando eu acho que eu tenho que vender barato para conquistar cliente, que é um mal de qualquer negócio que inicia, abre as portas. A maioria dos açougues, quando abre as portas, ele pensa o seguinte: eu vou colocar um preço mais barato, mais competitivo, para eu atrair clientes. Verdade ou mentira? Então, eu vou inaugurar com preço mais barato. A marca de carne diz o seguinte: como que nós vamos precificar, hein? Quem que é um dos nossos principais concorrentes? O nosso principal concorrente é XYZ. Vamos vender um pouco mais barato que o X para a gente conseguir atrair clientes? Cara, é o pior erro da humanidade fazer um negócio desse. Porque quando você começa vendendo barato e o seu produto é bom, depois vocês vão ver uma matriz que eu vou mostrar aqui para vocês de preço e qualidade, vocês... Primeiro, vocês vão tomar prejuízo, né? Porque não tem milagre, né, na vida. Não existe milagre. E segundo, para você subir o preço, é pior do que você começar com o preço alto e ter que baixar. Tá? Então, não cometam esse erro. Nenhuma marca de carne. Tá? Nem marca de carne. Se você tem qualidade, se você vender barato, você pode gerar a desconfiança do seu cliente. Imagina que um médico formado lá em Harvard coloca lá um anúncio dizendo o seguinte: consulta a R$200, médico especialista, formado em Harvard, um baita currículo, valor da consulta, R$200. Vocês vão o quê? Acreditar nele? Ou vão achar que ele é um charlatão? Vocês vão desconfiar. Tá? Então, não cometam esse erro. Né? Sempre preço vai determinar valor. Tá? E vamos falar um pouquinho, sobre preço, na verdade. Vocês têm um cliente que troca vocês por R$1,50 de diferença no preço? Tem bastante gente que tem, né? Mas tem gente que não tem. E vender barato, gente, pode custar muito caro. Por quê? Porque vender barato, ele pode te fazer o seguinte: ele pode te arrastar para fazer com que o cliente te compare com concorrentes inferiores a você. Então, vocês precisam tomar muito cuidado na questão do vender barato. Eu sempre uso uma frase que diz o seguinte: você não vende barato, o seu produto tem um ótimo custo-benefício. É diferente de você falar vender barato.
Então, mudem a linguagem, tá? Mudem a linguagem. Ao invés de falar o meu produto é barato, ou eu vendo barato, eu sou o melhor preço da cidade, você tem o melhor custo-benefício. Ou seja, o seu produto entrega um excelente custo pelo benefício que ele proporciona para o cliente. E isso, gente, é bem interessante da gente pensar, e principalmente para quem tem um produto de preço mais baixo, tá? Que realmente atende um público e que nasceu para fazer isso, e está tudo certo. Só que vocês que vendem mais barato, vocês precisam entender que para vocês conseguirem fazer faturamento, fazer margem, vocês vão precisar aumentar. Quem vende barato tem que vender muito. Então, quem vende barato precisa vender muito. Então, se você é um açougue, uma marca que quer vender barato, quer se posicionar no mercado como um produto acessível, né? Você precisa entender que não tem milagre, não existe milagre. Ou você vende volume, ou você não vai conseguir se estabelecer, porque as suas margens são menores, são muito pequenas. Então, existe uma máxima que é o seguinte: tudo bem vender barato, tudo bem atender o cliente que só quer preço. Você tem que ter, você está posicionado para isso, você montou seu negócio para isso, você tem um slogan que diz eu sou o mais barato da cidade, ok, tudo certo. Só que entenda que você precisa vender volume. Se você não vender volume, você não vai conseguir sustentar o seu negócio, porque suas margens são muito estreitas. Carne é a mesma coisa. Marca de carne é a mesma coisa. E aí eu acabei me perdendo no raciocínio, mas quando eu falei marca de carne, que se vale a pena ter uma marca... Eu tenho uma marca premium, eu tenho que ter uma outra linha dentro do projeto. Eu sempre sou muito perguntada sobre isso. E eu sempre dou a mesma resposta. Gente, marca premium não sustenta a operação. Principalmente operação com desossa própria. Sozinha, a marca premium não sustenta a operação. Você sempre vai ter que ter, obviamente, um volume de outro tipo de carne. Ah, mas Cris, como é que eu vou fazer? Eu nasci para fazer marca premium. Ok, tudo certo. Tudo certo, sem problema. Não quer dizer que você vai desossar porcaria. Né? Você tem lá uma linha de Angus, de Wagyu, você coloca uma linha de Nelore, de novilha, né, precoce. A qualidade, né, um pouquinho mais inferior, que você vai conseguir ter um preço um pouco menor para fazer volume. A questão não é nem o preço, na verdade. É você ter condição de ter uma desossa menos técnica e uma desossa que possa te dar o volume para você pagar a sua operação, o seu custo fixo. Cris, mas uma desossa que quer fazer só carne premium, dá certo? Dá certo, só que ela tem que industrializar. Então, é quase que uma situação de sobrevivência, né? Você precisa tentar industrializar o máximo que você puder, transformar os recortes em hambúrguer, e assim vai, linguiça e tudo aquilo que a gente sabe que acaba sustentando as operações. Voltando, então, por que vender barato pode custar caro? Porque, normalmente, quem vende barato acaba sendo sempre muito comparável. E o cliente sempre vai te trocar por 1,50 de diferença, porque ele não vê valor naquilo que você está fazendo. Você é comparável. Quando você é comparável, simplesmente, muito difícil o cliente pagar 1,50 mais caro. E olha como é interessante como o preço determina valor. Eu vi isso aqui numa palestra e eu resolvi copiar. Diz que foi colocado assim uma degustação, né, em cima de uma mesa como essa, de 2 vinhos. Um vinho custava R$500, o outro custava 50. Deram os vinhos para todo mundo experimentar. Não falaram nada sobre o que tinha dentro do conteúdo
da garrafa, era o mesmo vinho, só que um custava 500 e o outro 50. Adivinha quais as pessoas falaram que era melhor quando foram perguntados qual era o melhor vinho? O de 500. O de 500. E era o mesmo vinho. Tá? Então, preço determina valor. E o que é valor, né? Valor está ligado à percepção de preço, ou seja, de toda a qualidade e credibilidade incutida em um serviço ou produto. Isso significa posicionamento. Então, o que é valor? É como é que as pessoas percebem, né, o seu produto. Se esse produto realmente consegue traduzir os benefícios que você está prometendo entregar para aquele cliente. E quando a gente fala em posicionamento, que é uma palavra que eu gosto de usar e que eu uso bastante, existem algumas coisas que a gente tem que aprender. Por exemplo, essa panela aqui, vocês já ouviram falar? Le Creuset? Essa panela, ela custa de 5 a 10 vezes mais do que outras panelas, e mesmo assim essa panela é objeto de desejo. Isso chama posicionamento. E como é que ela conseguiu construir isso? É óbvio que tem toda a qualidade, né? E tem algumas características. Uma delas chama-se branding emocional, que significa o quê? Ela vende que é uma herança francesa, que tem durabilidade vitalícia. Ela faz um marketing associado a momentos especiais em família. E, com isso, ela virou um objeto de desejo. Então, o que tem por trás da Le Creuset? Tem todo um branding emocional, que hoje é o que a gente é ainda muito ruim de fazer. E como é que a gente consegue construir um branding emocional? Através de estratégia de marketing e posicionamento, né? É como a gente consegue contar as histórias. Ontem vocês ouviram a quantidade de histórias que a gente tinha aqui no evento? Então, como é que a gente consegue traduzir todas essas histórias para dentro do nosso projeto de negócio, independente de ser um açougue ou de ser uma boutique de carne, ou de ser uma marca, um supermercado, que a gente possa fazer com que o cliente, então, pare de relacionar a gente pelo preço, e sim pelo benefício emocional que eu vou causar na hora que ele levar aquela carne para o churrasco. Marketing, tá? Ajuda muito. Clientes estão dispostos a gastar até 20% a mais por um bom atendimento. 75% dos consumidores estão dispostos a pagar mais caro em uma marca que oferece uma boa experiência. Pesquisa informa que o consumidor prefere atendimento a preço. Qualidade do produto é o item mais importante para os consumidores. Gente, está posto. O consumidor de hoje, ele não está mais querendo quantidade. Ele quer viver experiência. Ele quer viver experiência através de um produto de qualidade, de um atendimento de qualidade, de um serviço de qualidade, de uma logística eficiente. E são esses itens, além do produto, que faz com que o cliente se torne fiel dentro do seu projeto. Como é que vocês estão administrando todos esses itens dentro do negócio de vocês? Como é que vocês estão administrando o item surpreender o cliente, né? A gente precisa sempre estar atento a surpreender o cliente. Como é que a gente surpreende o cliente? Ontem aconteceu um fato muito engraçado. Vocês já devem ter percebido que o evento aqui, ele tenta proporcionar o melhor e a melhor experiência para vocês. E esse evento, ele começa a ser pensado um ano antes. Esse ano eu já estou pensando como é que eu vou fazer para surpreender vocês o ano que vem. Tá? Mas ontem, eu tenho um carinho muito especial com os palestrantes que vêm aqui, porque eles vêm sem me cobrar R$1. Todas as pessoas que estão aqui porque acreditam na causa,
porque acreditam na voz, porque acreditam na pecuária, né? Em tudo que a gente está construindo aqui em termos de conhecimento. E eu deixei lá no hotel uma cartinha com um bombom, um brownie, na verdade, artesanal, com toda uma história por trás dele. O hotel não entregou para vocês. Eu fui 2 dias antes lá, deixei a cartinha com tudo colocado dentro do certinho para eles entregarem. Eu liguei 3 vezes antes de vocês chegarem para dizer está tudo certo. Essa é a lista dos meus palestrantes. Eu quero que eles recebam isso na hora que eles entrarem no quarto. Eles não entregaram. E ontem estou vendo que ninguém postou nada. Falei, que diabo que é isso que está acontecendo? Será que esse povo não deu valor no meu negócio? Ei, os mal agradecidos. Eu falei, será que esse povo mal agradecido não deu, nem postou nada que eu fiz? Não, simplesmente o hotel não conseguiu fazer isso. Que era pegar uma lista de 7 pessoas, relacionar com aquilo que eu entreguei para um recepcionista, com o nome, e colocar dentro do quarto. Entendeu? Isso é um serviço que me trouxe uma péssima experiência. Então, gente, são detalhes, né? Às vezes não é muita coisa, mas são detalhes. Aqui, continuando, né, eu dou preferência para comprar de marcas que querem me oferecer uma boa experiência, 87%. Eu prefiro escolher uma marca que me ofereça uma boa experiência, mesmo que eu precise gastar mais, 75% das pessoas. É isso, gente. Essa é uma das coisas mais importantes que a gente tem que acrescentar dentro dos nossos projetos, tá? Não importa que forma que é, mas a gente precisa acrescentar dentro dos nossos projetos. E tem uma coisa muito interessante. Eu estava lendo um livro, eu gosto muito de ler, e aí apareceu uma história, justamente para trazer essa explicação da diferença entre preço e valor, que às vezes a gente se confunde um pouco, né? E aí eu li essa história que diz o seguinte: um computador quebrou numa fábrica, e essa fábrica, esse computador quebrou e parou tudo. Nada mais continuou, parou a produção. E aí foi chamado um técnico para arrumar esse computador. E na hora que esse técnico chegou lá, ele arrumou esse computador em 5 minutos. E aí, quando chegou a conta, lá na nota fiscal, veio o valor de R$10.001 para arrumar esse computador que parou a fábrica toda e o cara arrumou em 5 minutos. E aí o pessoal do compras foi questionar e disse, cara, você demorou 5 minutos para arrumar o computador, e você me cobrou R$10.001? Aí ele disse, você leu a descrição da nota? O cara disse, não, eu só vi o valor. Ele disse, então leia a descrição. O cara leu e disse, estava escrito, R$10.000, saber qual parafuso trocar. R$1 o parafuso. Valor e preço. Vocês precisam saber qual parafuso trocar para o cliente de vocês. Aí, com certeza, vocês vão conseguir imprimir valor. Essa matriz é uma matriz muito interessante que eu trabalho muito nas minhas consultorias, justamente quando eu vou trabalhar essa percepção de valor, quando chega a hora de colocar o preço no produto. A minha consultoria, gente, para marcas de carne, ajuda a essa fase da precificação, que, para mim, é uma das fases mais importantes. E eu sempre gosto eu sempre sou a pessoa que está sempre querendo puxar para cima o negócio. Eu nunca deixo querer vender barato, tá? Porque o meu papel é fazer as marcas venderem melhor. O meu papel... A pessoa não contrata a Cris Rabaioli para ir lá para vender barato. Ela contrata a Cris Rabaioli para ir lá para poder conseguir posicionar um produto na prateleira lá de cima e se tornar o produto desejado. Do contrário, não precisa me contratar.
E aí, eu trabalho muito essa matriz aqui, né? E aí eu sempre faço essa pergunta: onde que vocês querem que você está posicionado? No quadrante, onde eu tenho um alto preço, uma baixa qualidade, onde vocês estão? Façam essa reflexão hoje dentro dos negócios de vocês. No quadrante, alto preço, baixa qualidade, alto preço, alta qualidade, baixo preço, baixa qualidade, baixo preço, alta qualidade. Aqui, quebra, né? Com certeza. Façam essa reflexão. Onde vocês estão? E mais ainda, faz a reflexão de onde os concorrentes de vocês estão. Quando vocês pegam os concorrentes de vocês, posicionam dentro de uma desses quadrantes, pode ser que vocês tenham um insight muito positivo em dizer e entender o que vocês podem ainda fazer pelo negócio de vocês. Por quê? Imagina que o concorrente de vocês está em um desses quadrantes todos aqui. Vocês têm uma quantidade de quadrantes para tentar pensar em estratégia dentro dos negócios de vocês. Tá? Façam esse exercício, tiram um print dessa tela e depois pensam onde que vocês estão. Ou usem esse caderninho que está aí e escrevam nele. Onde vocês estão. E daqui a pouco as meninas vão distribuir aí para vocês um envelope verde. Imagino que tem muita gente aqui que talvez tenha vontade de parar e falar: vamos conversar com a Cris 1 hora e meia. E esse envelope verde vai ter dentro um formuláriozinho de cadastro, onde eu vou escolher 5 pessoas para conversar numa sessão personalizada comigo por 1 hora e meia. Tá? E essa sessão personalizada comigo vai ser um aconselhamento, um direcionamento que eu vou poder dar para os momentos que vocês estão vivendo dentro dos projetos de vocês. Só que, na última pergunta ali do envelope verde, dentro do envelope verde que vocês vão receber, vai estar escrito como que eu poderia te ajudar. Se você escrever para mim em tudo, você não vai ser selecionado. Já fica essa dica, tá? Fica a dica que não vai ser selecionado. Então, descreva para mim especificamente o que você precisa de conversar com a Cris em 1 hora e meia. Imagine que nós vamos tomar um café de 1 hora e meia, tá? Então, as meninas podem passar os envelopes verdes na mesa. Só distribui para quem levantou a mão. Vamos lá. Voltando aqui, enquanto as meninas estão distribuindo, tá? Sejam bem criativos na última, tá? Na última linha aí desse formulário. Pessoal, aqui é o grande erro que a maioria do varejo comete, tá? Que é o erro do seguinte: alto preço, baixa qualidade. O cara investiu numa embalagem de atmosfera modificada, gastou a maior grana para poder implantar o projeto. Não foi meu cliente, tá? Meu cliente não faz isso. Gastou a maior grana para implantar o projeto, investiu em embalagem, investiu em treinamento, comprou máquina cara. E aí, quando ele vai colocar o produto na gôndola, ele simplesmente pega a bandeja, coloca lá na área de venda, põe um produto de péssimo padrão dentro, posiciona as bandejas de forma que essa carne não fica bonita na gôndola e, além disso, faz uma série de outros erros. O que vocês acham que vai acontecer com esse projeto? Tiro no pé. Supermercado fez o investimento, foi lá, colocou na gôndola, atmosfera modificada, achando que aquilo ia ser o pulo do gato, que ia diminuir a fila do açougue dele. Porque a maioria dos projetos que eu desenvolvo hoje para supermercado tem o objetivo de diminuir a fila do açougue ou acabar com o açougue. Eu quero investir em autosserviço porque eu quero acabar com o açougue, porque eu não tenho mais mão de obra, porque isso, porque aquilo. Porque o açougue, ao invés de me trazer cliente, está me tirando cliente, porque o meu açougueiro não está atendendo o meu cliente como eu gostaria. Aí o cara vai lá, investe em atmosfera modificada, uma baita tecnologia, que inclusive o Merce está aí, o pessoal da HP está aí, que tem as embalagens certas, né, e a máquina certa para esse tipo de projeto. O que acontece? Aumenta a fila do açougue.
porque o produto ficou mais feio do que se tivesse na EPS, no isopor. Então, assim, o barato sai caro. Aqui um exemplo bem interessante, né? Quando a gente monta um projeto de marca, essa marca aqui foi uma marca criada pela Cris, aquela ali é uma marca também desenvolvida pela Cris. O que a gente pensa quando a gente cria esse projeto? Vou contar rapidamente essa história aqui. A Boi de Engenho é uma marca de uma cooperativa no Alagoas, que há mais ou menos 7 anos atrás, há 8, eu estive na fazenda, eles me chamaram, eu fui fazer uma visita presencial na fazenda. Cheguei na fazenda, só tinha boi inteiro Nelore. Eles falaram para mim, Cris, eu quero entrar quero fazer carne de qualidade. As fazendas dos cooperados era tudo boi inteiro Nelore. Eu disse, cara, sinto muito, mas com esse tipo de animal você não vai acessar esse mercado que você está querendo dentro de Alagoas. Então, nós precisamos fazer a transição de rebanho. Fizemos a transição de rebanho. Há 3 anos atrás, eu comecei o projeto de implantar a marca de carne deles. Eles fizeram, então, a transição para meio sangue Angus a pasto, tá? Porque o Alagoas a gente não consegue colocar grão. Então, a gente tem uma marca de carne a pasto. Essa carne aqui competia com VPJ e com 481, que eram as marcas que chegavam no Alagoas para o food service. Porém, uma das coisas que eu sempre falo para as marcas de carne é invistam em pesquisa de mercado, porque ela pode trazer uma joia para a gente e economizar muito tempo. Foi o que eles ouviram o meu conselho, contrataram uma pesquisa de mercado e nós diagnosticamos que o mercado de Alagoas tinha uma necessidade latente de um produto que pudesse ter uma regularidade de entrega e que eles não precisassem comprar grandes estoques com medo de ficar sem. Que era o que acontecia com VPJ e com 481. Tinha que comprar bastante coisa, porque só entregava uma vez a cada 15 dias ou uma vez no mês e não era o produto principal. E a gente descobriu isso. Essa era a dor. E aí, o que a gente fez com essa dor? A gente transformou, então, em solução para o cliente. Qual que é a solução? Mesmo a carne não tendo um alto nível de marmoreio, como tinha dos concorrentes, o entendimento dessa dor do cliente de ter um produto de maciez boa, não era marmorizado igual era o dos outros concorrentes, mas ele resolveu uma dor muito forte do varejo de Alagoas, que era não precisar ter um estoque alto dentro do restaurante do food. Então, a gente conseguiu fazer uma marca de carnes hoje no Alagoas que cresce a ritmos extremamente acelerados, já está em Recife, já está em vários estados ali por perto. Por quê? Porque a gente fez um trabalho de entendimento. Dentro daquela matriz de preço e qualidade, a gente levou para outros fatores, como logística. Fizemos uma análise realmente de mercado para entender o que o mercado de Alagoas estava precisando naquele momento. Então, gente, para a gente conseguir fazer uma marca dar certo, a gente precisa de todo um complexo. Né? Para a gente conseguir fazer uma marca entregar experiência, essa marca aqui ela entregou experiência, mas ela não entregou talvez uma experiência sensorial tão espetacular, mas ela entregou experiência de outra forma. Então, às vezes, vocês não têm o melhor produto, mas vocês podem traduzir essa experiência em outras coisas dentro do negócio de vocês. Tá? Então, não é só vinculado ao melhor produto. Aqui, um exemplo de experiência. A gente, Vermelho Bife, não sei se vocês conhecem aí, imagino que sim, uma marca já, talvez uma das mais antigas de carne de qualidade no Brasil. Inclusive, quando eu comecei a Celeiro, eu fui lá para tentar copiar eles, e hoje eles são meus clientes. Já são meus clientes, faço parte do conselho de administração do grupo deles. Todos os meses a gente tem 2 reuniões mensais. Esse projeto aqui
é um projeto que eu diagnostiquei o seguinte, uma desossa, cara, como é que a gente faz? A gente precisa vender coxo mole, duro, patinho, com valor agregado, senão a gente não consegue fechar a conta. Nós precisamos, não dá para vender, não dá para ficar vendendo só carne de churrasco. Todo mundo já sabe que isso aí é fato para não morrer, né? Eles tinham loja própria, mas as embalagens que eles tinham era essa aqui. E eu precisava aumentar a percepção de valor do cliente. Vermelho já é tido como uma carne de alto valor, o cliente já associa com preço alto. E como é que eu vendo para o consumidor do dia a dia uma marca que a percepção de preço já é alta pelo que eles construíram no mercado, um produto com essa característica? O cliente não comprava. A dona de casa, mesmo sabendo da altíssima qualidade desse produto, ela ia no açougue. Por quê? Porque, gente, cor representa frescor. O produto do dia a dia, por que a dona de casa vai no açougue, na carne pendurada? Porque tem frescor. Ela pode ter, a carne que está pendurada pode até ser a carne que estava no vácuo, mas na hora que tira, fica vermelha. E aí a gente entendeu o que era o grande problema da Vermelho não conseguir vender carne do dia a dia nas boutiques de carne deles. Simplesmente embalagem. Aqui, sim, o projeto de atmosfera modificada fez sentido. Nós temos um crescimento de 20% ao mês de vendas. A gente tinha um problema seríssimo de ter que vender commodity, mole, duro, patinho, músculo, para cozinhas industriais a um preço praticamente igual ao preço da arroba que eu pagava no quilo. Hoje, a gente conseguiu incrementar quase 35% de preço a esse produto chegando no consumidor final. Iniciamos o projeto com 2 lojas em Campo Grande, já estamos com 4 lojas, uma em Dourados e uma em Chapadão do Sul. Isso é consultoria. Mas a gente também passou por essa jornada de fazer o simples. Talvez a atmosfera não seja para vocês. A gente também passou por essa jornada. Por quê? Porque quando o simples é bem feito, vira assinatura. O grande problema de comprar a máquina e colocar lá é que, às vezes, você vai se decepcionar e ainda vai simplesmente jogar seu dinheiro no lixo. Então, assim, ó, antes de comprar a máquina, consultem, o tempo está aqui, ó, 12, 36, 35, 34, vamos correr. Então, quando o simples é bem feito, vira assinatura. Será que o seu produto ele está conseguindo comunicar valor para o cliente? O que vocês vendem lá no negócio de vocês? Vocês acham que vocês estão conseguindo comunicar valor ou vocês vão voltar lá para casa e vão repensar algumas coisas? Eu espero que vocês vão repensem algumas coisas, tá? Então, como é que o seu negócio pode vender mais que um produto? Existem várias coisas. Embalagem, merchandising, logística, inovação, atendimento, qualidade e preço. Todas essas coisinhas aqui podem ajudar vocês a vender experiência. Um entendimento de uma necessidade de um cliente pode fazer vocês venderem experiências. Aqui, nesse caso, entendeu-se que eu precisava fazer um aproveitamento da peça de filé mignon inteira, porque eu não tinha o que fazer com o resto. Inclusive, ontem, o pessoal do frigorífico Rio Maria, que é meu cliente também, mandou para mim uma mensagem, eu não consegui ler ainda, mas eu já vi que era alguma coisa relacionada a isso. Eu faço o porterhouse, o T-bone, me sobra a cabeça do filé mignon. O que eu vou fazer com isso? Então, uma simples visão estratégica de que, para eu não gerar perda e não ter que diminuir valor, eu crio um produto e faço o cliente entender esse produto a ponto de me pagar mais caro por essa ideia sensacional que eu tive e ainda rentabilizar o meu cliente. Por quê? Porque ele não vai mais ter recortes, ele não vai mais ter pedaceira. Então,
Isso é experiência. Como é que a gente traz experiência no quesito merchandising? Aqui é um grande erro também de supermercado e de varejo. E de marca de carne que vai para dentro de supermercado e acha que ela também não tem obrigação de ajudar a fazer o trabalho de ajudar o varejista a entender que não adianta colocar o produto na gôndola, ele é o melhor produto, ele tem o melhor rótulo, ele tem a melhor embalagem, e embalagem faz muita diferença. Tá? Embalagem faz muita diferença. Eu tenho 2 marcas de embalagem, que inclusive uma está aqui, que o Glauco está aqui, de termo encolhível, que é a Val Group e a Cryovac. São 2 marcas extremamente importantes hoje de embalagem, que traz brilho, que traz qualidade de vácuo, segurança em relação à quantidade de barreira que tem. Gente, embalagem não é custo, né, Glauco? Embalagem é a sua segurança. Tá? Então, a gente tem que se preocupar com isso. Merchandising. Posicionamento de gôndola. Faz diferença, sim. Faz diferença, sim. Isso aqui era o projeto da Vermelho, que a gente simplesmente olhava e dizia... Cara, eles me procuraram dizendo, Cris, a gente precisa melhorar nossa venda de commodity dentro das nossas lojas, porque a gente está vendendo um preço muito baixo. A gente tinha uma loja assim. E a gente deixou a loja assim. Hoje está faltando espaço na geladeira. Eles são loja container. A gente está tendo que aumentar. Por quê? Porque está vendendo tanto. Eu tive reunião com eles essa semana, eu disse, como é que tá, gente? Nós estamos vendendo tanto, que agora nós estamos... Sabe o que nós estamos tendo que fazer agora? Aumentar a indústria. Porque a gente não está conseguindo dar conta da demanda. Então, é importante e faz muita diferença na hora da compra, em traduzir experiência. Lembre, talvez não é o produto. Às vezes é a forma como vocês estão organizando os produtos lá, já vai trazer uma experiência diferente. Aqui, um cliente meu aqui de Santa Catarina, chamada Ipo. Se vocês também tiverem tempo de visitar uma rede de supermercado é menor, né? Uma rede de supermercado mais voltada para o AB. Foi meu cliente. Encontramos assim. Deixamos assim. Criamos o quê? Criamos segmentação. Criamos uma linha para carne mais magra, porque o cliente, o público dele é muito focado em saúde. Aqui em Santa Catarina, nós temos um público muito focado em saúde. Então, qualquer produto que traduz saúde, então a gente deixou isso claro na proteína Red. A gente criou uma linha de porcionado de churrasco, porque como ele não tinha açougue, as carnes que ele vendia, tudo vácuo. Vácuo, peça grande. A gente criou uma linha de porcionado dentro da bandeja de ATM para churrasco. Picanha fatiada, cupim fatiado, contrafilé e steak. E aí, o que a gente fez? A gente fez o cara não sentir falta do açougue. Por quê? Porque a gente entregou de bandeja. Exatamente entregamos de bandeja. Tá? E talvez olhar além do quadrado, né? Aqui é uma geladeira de comida para pet. Já tem alguns clientes meus que estão fazendo isso. Tá? Comida para pet. Proteína. Gente, olha como a gente está voltando ao que era antigamente. Né? Antigamente, dar carne moída para cachorro, os veterinários quase matavam a gente. Né? Cadê as veterinárias? Os veterinários quase matavam a gente, né? Não, não pode, tem que dar ração. Ração tem todos os componentes, né? E agora que a gente está dando carne moída, voltamos a dar carne para bicho. Que bênção, né? Assim, ajuda a indústria, né? Então, isso aqui é realidade na Europa. Todo supermercado que eu entrei agora, na minha última viagem que eu fiz para Irlanda e para Itália, tinha uma geladeira de pet. Outra coisa que eu percebi nesses lugares também, produtos voltados para a criança. Pacotinhos de carne moída, já na quantidade de gramatura específica para a criança, para comer
a quantidade de proteína certa. Layout. Esse supermercado eu que montei. Considerado pela revista Varejo a gôndola de supermercado e o supermercado que ganhou o prêmio de melhor layout do Brasil do ano passado. Esse supermercado, a gente começou do zero. Demorou 2 anos para sair do papel. Mas ficou um projeto de dar orgulho. Um açougue pequeno. Por que eu quis pôr o açougue aqui? Cidade do interior, com tudo pesquisa, tá? Cidade de interior, com um público ainda muito... O dono do mercado disse para mim, Cris, eu não quero não ter açougue, porque eu gosto de comprar carne no açougue. Cara, lógico que eu vou... Eu sempre que vou fazer um projeto, eu valorizo a cultura local. Eu jamais vou chegar lá e vou dizer, não, você tem que acabar com o açougue, você não tem que ter açougue, você só tem que ter bandeja. Não, eu entendo o meu cliente. Meu cliente disse para mim que ele quer, eu vou fazer dar certo, sem dúvida. Trouxemos para dentro desse projeto um açougue pequeno, mas um açougue que atendia a necessidade que o cliente queria. E trouxemos toda uma área de autosserviço, de bandejas, e de algumas carnes a vácuo de marca própria. Ficou muito legal esse projeto. Aqui a marca, né, do projeto, os selinhos, né, sempre eu uso muito isso, porque o selinho ele ajuda o cliente a entender para que é aquele produto. Então, eu tenho um produto que é prático. Ou seja, prático é o quê? Eu não vou entregar para ele uma costela sem cortar, ela está cortadinha. Então, ele já sabe o que é prático. Eu vou procurar os produtos práticos da Gulli. Rondonópolis. O que tem mais valor aqui? Aqui eu estou colocando uma do lado da outra, porque cada um desses produtos tem os seus momentos. E cada um tem um cliente. Eu só melhoraria uma coisa aqui. Jamais poria uma dessa do lado dessa, porque isso aqui já não poderia nem estar na área de venda. E se a gente tivesse uma etiqueta aqui, a gente já faria um produto diferente. Um investimento em rótulo. Tá? Outra coisa. EPS. Falta 2 minutos e 46. EPS, que é o isopor. Cris. Estou pensando em colocar a atmosfera modificada lá no meu supermercado. Tá, tudo bem. Vamos entender o que você precisa, vamos entender se é para você, porque às vezes não é para você. Às vezes, realmente, para você é o EPS. Porque você não tem área de frio no seu açougue, no seu supermercado, você não tem uma retaguarda preparada para esse produto. Eu não vou indicar. Tá? Agora, fiquem atentos, tá, gente? O grande negócio da atmosfera modificada no Brasil não é a beleza da embalagem. É a perda invisível que o supermercado tem, e ele acha que ele não tem perda, ele acha que está tudo bem, ele acha que está vendendo bem, ele acha que está tudo certo lá dentro do açougue dele. Por quê? Porque ele não para olhar quanto de carne moída no final do mês ele está vendendo de segunda. Porque essa carne que volta, que em 3 dias, 2 dias, ela fica escura, o cliente não leva, porque lembra que o cliente gosta, a primeira coisa é a aparência e cor, ele não leva, isso aqui vai virar quebra. Ou isso aqui vai virar moída dentro do supermercado de segunda. E aí você pagou 20, 30 reais, 50 reais, 40 reais no produto, isso vira carne moída por R$19,99. Então, alerta ao que vocês não estão vendo dentro dos negócios de vocês. Uma simples arrumação. Aqui, eu tenho um produto, uma geladeira de baixo valor agregado. Aqui, eu tenho uma geladeira de alto valor agregado. Só arrumei. Isso aqui é um cliente também. Só arrumei. Vamos arrumar, vamos manter alguém ali na área de venda para poder fazer isso. Lembra da foto do hortifruti?
Essa é a minha missão, tentar chegar no supermercado. Eu tenho mania, gente. Você acredita que eu vou no supermercado de manhã, às vezes, eu estou lá na gôndola querendo olhando, eu fico arrumando as carnes do supermercado dos outros? Juro por Deus, gente. Eu tenho toque. Tem toque. Bom, e aí, se você vende, sempre que você... Deixa eu voltar aqui. Se você for vender ou tiver o mesmo produto ou serviço, eu sempre tenho que me preocupar com a concorrência. Eu posso ter o mesmo produto, o mesmo produto que a concorrência, mas eu posso ter um serviço diferente. Eu posso ter o mesmo serviço, mas eu tenho que ter eu posso ter um produto diferente. Tá? Então, vocês têm que tomar muito cuidado com o tipo de serviço que vocês fazem. Se vocês tiverem a mesma coisa que o seu concorrente, vocês sempre vão ser comparável. E quando vocês são comparável, lembra que vocês podem entrar naquela sinuca de bico lá de ter que baixar preço. E esse aqui, para mim, resume tudo o que eu falei aqui para a gente finalizar. Vender de forma errada é pior do que não vender. Você atrai mais cliente errado. Os clientes bons, eles se afastam porque você está atraindo o cliente errado, se posicionando errado, vendendo num preço que o cliente não está enxergando valor no produto, porque preço baixo também pode ser um tiro no pé. Você forma uma base de clientes errados, como você só tem cliente errado, você vende do jeito errado. Então, essa é a engrenagem dos negócios de baixo valor. Essa é a engrenagem das marcas de baixo valor. Eu vendo do jeito errado, atraio mais cliente errado, cliente bom se afasta, forma base de cliente errado. E como eu só tenho cliente errado, eu continuo vendendo do jeito errado. Alguns exemplos de marcas que conseguiram se posicionar no mercado, vou passar bem rapidamente. Vocês conhecem Bife Passion. Não vou aprofundar em relação a quais são os princípios, mas é uma marca que consegue se posicionar no mercado de forma diferenciada, né? Ela tem um storytelling muito legal e esse storytelling faz ela vender bem, né? Vender melhor, na verdade. Não sei se é vender bem, mas é vender melhor. Então, ela tem um storytelling muito legal, é do começo ao fim, bom para os animais, bom para o planeta e bom para as pessoas. Lembra do que eu falei ontem? Tudo aquilo que a gente falou ontem é construção de storytelling, mas não é só de parede. Não pode ficar só na parede, a visão, missão, valores e causa. Tem que ir para a prática. Se você fala que você é uma marca sustentável, você precisa mostrar que você é e realmente fazer. Não pode mentir, tá, gente? Então, a Bife Passion é um exemplo de propósito e posicionamento. Além da Bife Passion, tem muitas outras marcas que eu poderia citar aqui. Tá? E, no final de tudo, por onde que a gente começa? Né? Eu gosto de pensar que a gente tem que entender o propósito. Né? Eu hoje trabalho muito em cima disso. Por que você faz aquilo que você faz? Por que você acorda todos os dias de manhã? Por que você resolveu montar o seu negócio há tantos anos atrás? Qual foi? O que te motivou? Né? E por que... Algumas perguntas importantes. Por que o meu negócio merece existir daqui a 10 anos? Transforme o que você acredita em diferencial de negócio. Atraia os clientes que acreditam no que você acredita, para vocês não caírem naquele círculo vicioso. Coloca áudio para mim nesse vídeo.
porque ela tem uma mensagem para você. Se a gente pratica um mundo melhor em casa, a gente consegue criar um outro mundo fora de casa. Para sempre. Que horas que essa propaganda falou de produto? Depois de falar de propósito. Quando vocês forem vender produtos, pensem primeiro no propósito. E depois vendam o produto. Obrigada. Bom, agora nós temos... Alguma pergunta, gente? Eu nunca deixo ninguém fazer pergunta nas minhas palestras. Se tiver pergunta, é só falar, viu? Estou aqui. Quero. Deixa eu ver. É esse aqui. Ninguém tem pergunta? Fala, Bruno. Esse aí, Bruno, levanta, Bruno. Bruno do Pará, Paragominas, meu cliente de marca de carne. Daqui uns dias estaremos lançando mais uma marca da Cris Rabaioli aí no mercado, lá no Pará. Projeto lindo, padrão Guarani, né? Baita projeto com um monte de storytelling e vai ser uma marca que com certeza vai despontar aí no mercado. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Mas enfim, Cris, eu queria que você falasse para a gente um pouco. Você comentou ali da matriz de qualificação de preço, de valor, de qualidade, de serviço e tudo mais. É uma matriz muito interessante, mas que tem um grande desafio quando a gente vai para a escala. Manter qualidade, manter autosserviço, pensando na escala do negócio. Eu queria que você falasse um pouco disso para a gente, do como manter esse posicionamento de autosserviço, de alta qualidade, de alto preço, dentro do desafio de conseguir escalar cada vez mais um negócio, de ter volume também, né? Normalmente, quando a gente vem para o volume, a gente acaba indo para um outro quadrante dentro da matriz, mas como a gente conseguir se consolidar dentro desse desafio de crescimento. Eu acho que Luizinho também vai poder até ajudar nessa resposta, né, Luizinho? Mas, assim, o que eu enxergo, né? Eu comentei com vocês que projetos de marcas, eles podem ser projetos que a gente defina que a gente vai trabalhar com somente animais de qualidade e acessar esse mercado da qualidade. Para que esses projetos, para que a gente tem que separar, né, o que é uma desossa viável, né, do propósito do negócio. Então, como é que a gente consegue manter qualidade? Primeiro, processos, né, processos bem implantados, fichas técnicas, treinamento constante da equipe. Mas eu vejo que existe um gráfico que chega um momento que ele desconecta, que é alta qualidade com volume. Então, é bem provável, né, que a gente, pelo menos em todos os projetos que eu atendo, a gente tem um limite que as desossas conseguem fazer de carne de alta qualidade. Por quê? Porque chega um ponto que você percebe que, se você não colocar um volume para dentro da sua operação, esse custo fixo ele não vai conseguir ser absorvido. Então, o que eu sempre sugiro, a carne de qualidade dentro de um contexto de marca, ela tem que ser uma linha, tá? E a gente tem que ter outras linhas dentro desse processo que vai fazer com que a gente dilua o custo fixo e dê volume. E eu sempre gosto, Bruno, de pensar que nós temos que gerar desejo. E gerar desejo significa escassez. Nunca tem na suficiência do que o consumo é. E eu não trabalho com marcas que sobram. Eu trabalho com marcas que faltam. E faltar, no sentido da carne de qualidade, é um ponto positivo
para gerar esse valor ao projeto. Mas nenhuma marca, na minha opinião, muito difícil você conseguir, exceto se você fizer uma boa industrialização, óbvio, consegue chegar nesse gráfico que mostra volume e qualidade. Você pode ter certeza que a maioria que tentou fazer isso, infelizmente, teve que recuar. A gente sempre vai ter um limitador em função da própria operação, né? Para vocês terem uma ideia, uma operação de desossa hoje, cara, bem estruturada, enquanto a gente faz aí, sei lá, 200 cabeças, eu vou dar uma proporção, tá? Enquanto a gente desossa 200 animais na Nelore, você vai fazer 30 angus. Por quê? Por causa do nível de especificidade do produto, do nível de detalhamento dos cortes. Ah, Cris, mas se eu posso fazer um angus fazendo a mesma desossa de Nelore, que seria uma desossa menos técnica, ou seja, só tirar o básico ali? Até pode. Vai depender do mercado que você quer atender. Às vezes você tem um mercado de atender com peças inteiras, tudo certo. Mas se você é um mercado que vai atingir a gôndola, que vai chegar lá no varejo, você vai precisar porcionar. E vai precisar refilar. Então, você tem uma velocidade de operação menor. Como que a gente consegue resolver isso? A gente já está conseguindo resolver isso com automação, né? Trazendo máquinas para, como a gente tem aqui, o pessoal da Sunivale, tem muita máquina hoje já de acesso no mercado para você melhorar a sua produtividade. Aí você até consegue escalar um pouco mais, tá, Bruno? Mas, assim, eu prefiro trabalhar com a marca premium, que eu não gosto muito desse nome, mas para, né, reconhecer todo mundo, sempre gerando aquela vontade de quero mais. E aí as outras marcas fazem parte desse portfólio para ajudar a fechar a conta da desossa. Mais alguém? O que eu sinto de mercado é que começaram a existir mais produtores de animais melhores, de qualidades melhores, mesmo meio sangue Angus, puro sangue Angus, até a mocinha que é do Sul, que deu a palestra ontem, a Fernanda, falou que ela tem animais castrados, que ela não consegue, a demanda do castrado, ela tem que colocar junto com a demanda do boi inteiro, né? No meu humilde análise, eu acho que vai começar a sobrar carne de animal de qualidade no preço de animal de qualidade. Porque o mercado, eu acho que não absorve tanta qualidade, por causa do preço, infelizmente, né? Eu como vejo, pelo menos em São Paulo, né, as boutiques de carnes não estão sobrevivendo. As boutiques de carne, né? Posso estar enganado, mas eu acho que a carne premium ela vai ter um limite de produção. Você não acredita nisso? Não. Não acredito. Eu acredito que esse é um caminho sem volta. Como eu disse na palestra ontem, paladar não retrocede. Não está sobrando boi de qualidade. Tá? A gente tem aí, inclusive, uma escassez de animal de qualidade, em virtude da falta de 2 anos atrás, a gente ter tido uma saída, né, um desestímulo ao produtor de produzir animal de qualidade em função de não estar recebendo bonificação. Tá? Mas a gente já tem um histórico aí de um aumento bem significativo na inseminação artificial de animais com sêmen de Angus. Então, a gente provavelmente vai equalizar esse mercado. Hoje, eu posso garantir para vocês que a gente não tem sobra de animais, pelo menos nos estados que eu atendo, a gente tem deficiência de animais de qualidade. E você sabe qual que é o maior problema do mercado hoje, Fábio? O maior problema do mercado hoje é que, como houve um desestímulo dos pecuaristas a produzir qualidade, o que nós temos no mercado hoje é de péssima qualidade. Mesmo o de qualidade. A gente está com um padrão de animal bem inferior ao que a gente tinha 2 anos atrás. E aí isso está fazendo com que os negócios tenham produtos de menor qualidade, porque não tem o animal de qualidade
em abundância como o mercado gostaria de ter, tá? Então, não vai acontecer isso. As perspectivas são extremamente positivas no meu ponto de vista, porque a cada dia que passa, a gente tem um consumidor mais consciente, exigente e entendendo que comer menos é melhor. Cris. Eu sou muito positiva em relação a esse mercado. Cris, como o Renato Galindo falou ontem, na verdade, houve uma confusão, né? O que é qualidade? Qualidade é estar certificado e não entregar marmoreio, não entregar capa de gordura, não entregar maciez. Eu acho que teve uma confusão no mercado de qualidade é ser Angus, era a raça, é ser certificado, e não necessariamente, né? E falando outra coisa que você pontuou, essa régua aí de crescer, como o Bruno falou, crescer com qualidade e escala, eu costumo falar que é síndrome de pastelaria. Abre a primeira, tem recheio. Ah, não, já posso crescer. Abre a segunda, a terceira, tem nada dentro do pastel. Olha a decepção que você causa para o seu cliente. É nessa hora que o empresário tem que pensar e falar assim, agora eu preciso de ajuda. Agora eu não consigo mais só. Agora eu preciso trazer uma mentoria, uma consultoria para crescer e manter a qualidade. Concorda? É isso aí, muito bem pontuado. Alguém mais? A última, hein, gente? Tá. Cris, eu sou açougueiro e churrasqueiro, né? E, tipo, eu faço muito churrasco e tal. Eu entendo que as pessoas só querem me vender bife ancho, picanha e tal. Eu aprendi boi de primeira e boi de segunda. Então, a gente faz outros cortes que são espetaculares. Então, as pessoas, eu acho que elas têm que aprender a vender um animal inteiro hoje. Não vender só os cortes nobres. É fácil vender o corte nobre. Então, eu sinto essa dificuldade dentro do comércio nosso. A questão dos nossos atendentes é vender. Eu sei que quando eu estou lá, eu consigo vender. Eu consigo atender meu cliente. Eu tento entender o que ele quer para me oferecer o melhor produto para ele. Mas é difícil hoje, é a questão de treinamento, essa dificuldade de pessoas que todo mundo tem. Então, a boutique hoje, ela tem que ver, não ir numa cidade industrial, ela tem que pegar, vamos dar um exemplo, Floripa, uma cidade que tem muito turista, muito tudo. É muito mais fácil tu vender um valor agregado. A nossa região ali já não é mais muito fácil, mas tem mercado. Então, tem que fazer um trabalho formiguinha hoje. Eu estou 8 anos com açougue próprio e eu vejo a dificuldade que é. Que nem tu comentou ali que tem que vender, às vezes, os cortes, vamos dizer, de segunda, vender para a indústria. Eu tenho que vender para a indústria. Mas eu vejo tudo que eu tenho que melhorar com equipamento, com máquina, para tentar vender na minha loja, isso aí. Eu tenho uma experiência de vivência prática, né? Quando eu comecei a celeiro lá no Mato Grosso, não existia carne de qualidade, não existia carne a vácuo. A gente foi quebrando barreiras, né? Então, foi aprendendo, caindo e levantando. E corte do dianteiro era inadmissível, né? Eu fiz um trabalho de treinamento dos restaurantes, eu fiz. Porque como eu comecei com a empresa, com 2 funcionários, eu passei por todos os setores, todos, 100%. Eu carreguei caixa nas costas, eu abri porteira para falar com o pecuarista, eu fiz churrasco, eu fiz tudo, até a empresa, obviamente, atingir um status de crescimento. E a gente fez um treinamento, e nós chegamos ao ponto, no Mato Grosso, que a picanha começou a sobrar. E foi tudo através de educação, de ensinar o consumidor a realmente comprar. E uma outra coisa que ajuda muito, gente, é marca. Quando você tem marca forte, não importa o que você vende a marca. A marca está validando aquele corte. Por isso que eu sempre bato muito forte em cima de fortalecimento de marca. De vocês tomarem posse e começarem a fazer a marca de vocês crescerem. Do ponto de vista institucional, com marketing, com coisas que realmente refletem a marca de vocês. Porque lá na Vermelho, por exemplo, a gente vende coxão mole para churrasco, não é pelo corte, é pela marca. O cara sabe que ele vai comprar vermelho, e a vermelho não vai decepcionar. Então, um projeto da Corte 19 em Brasília, que é um projeto muito legal, a gente está conseguindo fazer venda no e-commerce, escalando em velocidade que eu nunca imaginei na minha vida. Fazendo o quê? Marca. Vendendo o quê? Marca. Vendendo experiência, vendendo marca, vendendo entrega, logística, sabe? Então, a marca é a assinatura de todos esses projetos.
o corte de carne vira subjetivo. Se a pessoa confia na marca. E a marca pode ser a marca do açougue, a marca da carne. Tá? Então, levem bastante isso. Quanto mais vocês fortalecerem a marca de vocês, mais sustentável os projetos de vocês eles vão ser.